Boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Vamos dedicar a Shur Haifoada Tamar Batrut, da Gisele Bussinger, da Fernanda Nazaré, do Michele Cassalino, Miriam Batsara, Marcelo Bastos Lima, Ruth Batsimcha, Yoná Batedit, José Eduardo de Santana, David Ben Fortune, Francisco Gomes da Silva, o Chico, Baruch Ben Rivka e Avraham Baruch Ben Avraham. Também vai ser dedicado especialmente à memória do Avner Ben Lola, que foi uma pessoa muito querida e que a memória dele permaneça aí para todo mundo que teve a oportunidade de conviver com essa pessoa que deixou 3 filhos e a esposa. Foi no Shabbat passado, se eu não me engano. Tá? Baruch Dayana Emet. Parashat Toledot é uma daquelas parashot que tem algumas coisas complicadas, né? A gente tem alguns aspectos que geram muita pergunta, vamos dizer assim. E principalmente agora, né? Eu tô tocando muito na tecla do momento, né? A gente tá num momento de muita incerteza, de medo, né? E assim, além disso, a gente tem vários momentos aqui, famílias, indivíduos e até as comunidades meio que se paralisam por causa desse medo, né? Então, acho que quase nenhuma comunidade tá aberta de verdade, não sei como é que estão as coisas. Em geral, a Tamara vai saber melhor, depois ela dá ideia pra gente. Mas existe muito esse aspecto, né? A gente tem essa situação, né? Então, as pessoas, mesmo tendo ambições, objetivos, sonhos, esse medo acaba gerando uma situação pior, né? Então, você acaba desistindo de certas coisas, acaba mudando planos, acaba não conseguindo o que você quer, né? Então, além de tudo, ainda existe o medo de falhar nessas coisas, porque são coisas importantes, são coisas necessárias às vezes, e ainda mais agora, né? Nessa situação. A gente está deixando muitos nossos sonhos para trás, às vezes, por causa da situação. Né? Não dá para fazer agora, vamos deixar para depois e Bezat Hashem dá depois, né? Então, vamos tentar hoje um pouco a ajuda da Torá e de pessoas que são infinitamente mais sábias e instruídas do que eu, deixar algumas ideias pra gente pra dar uma força, né? Nesse momento e tentar se distanciar um pouco dessa situação de medo, né? Então vamos começar com a Paraxá em si, né? Tá um pouco bagunçada as notas hoje porque são muitas coisas e eu não quis deixar tudo separado do jeito que eu costumo fazer, então assim, porque senão vai ficar muitos números aí, então vamos ficar num número só e a gente vamos condensar os números aí, então a ideia foi condensar os números. Então na Paraxá, no começo, assim, já falando do nascimento de Yaakov e Esav, a Paraxá cita o seguinte: e saiu primeiro, já estão nascendo, ruivo, todo ele, no número 1, todo ele como se vestido de pelo, e chamaram seu nome Esav. Tá? E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esav, e chamou seu nome Yaakov. Então o nome Esav vem dessa ideia dele ser ruivo, né? Dele ser vermelho, dele parecer uma pessoa grande já, ele já meio que nasceu como se fosse um adulto, né? Segundo o Midrash. Yaakov, a explicação mais simples, tem várias explicações para esse nome, mas a mais simples é que vem de Ekev, né? Vem dele ter segurado o calcanhar do irmão, né? E aí Yitzhak tinha 60 anos de idade e ao dar à luz Rivka a eles. E os moços cresceram e Esav tornou-se um perito caçador, homem do campo, e Yaakov um homem íntegro, que habitava em cabanas. Né? Então assim, quando a gente vê toda essa situação, tem uma coisa errada aí no hebraico, eu acabei de ver, mas tudo bem, depois eu conserto. Então, é muito interessante a gente ver isso. Os moços cresceram, Esav tornou-se um perito caçador e um homem do campo, e Yaakov um homem íntegro. Então, primeira coisa é o comentário do Rashi aí logo embaixo, no Passuco 25, que foi o primeiro que a gente leu, que ele chama de vermelho Esav, né? Que é um sinal que ele sempre estaria derramando sangue. Esse é o comentário do Rashi, tá? Que
tem algum aspecto assassino envolvendo Esav nesse quesito quanto a essa discussão aí. Esse é um dos comentários mais famosos dele, inclusive. Quando alguém é dito vermelho, sempre tem esse aspecto, né? E aí logo depois ele diz no 27, quando nesse passo que os moços cresceram e Esav tornou-se um perito caçador, ele diz o seguinte: enquanto os rapazes eram jovens, não era possível distingui-los pelo que faziam e ninguém dava atenção às suas características. Ou seja, eles eram gêmeos e aceitavam isso. Tudo que eles faziam era a mesma coisa, mas ao atingirem os 13 anos de idade, um foi em direção às casas de estudo e o outro foi em direção aos templos de idolatria. Então, quando eles fizeram 13 anos, Esav largou meio que tudo para trás, foi para onde ele achava que devia ir, e Yaakov continuou o caminho que ele deveria seguir, vamos dizer assim, né, com a ideia do pai. E aí, eu pulei. Não, aí tem o 28 que termina. E Yitzhak amava Esav, porque comia da caça, e Rivka amava Yaakov. E é muito interessante que o Revet et Yaakov, ela só amava Yaakov, pronto, acabou. Não tem uma explicação de por que ela amava. Yitzhak tinha um motivo para amar Esav, e a Torá deixa bem claro o motivo. Né? Então, até os 13 eles eram aparentemente muito parecidos. E a gente vê um problema aí que desde o começo, antes deles nascerem, eles são diferentes. Se a gente voltar lá no começo da Parashá, a gente vai ver que a Rivka percebe que existe uma tensão dentro da própria barriga. Tem uma discussão, uma marloque que está acontecendo dentro da barriga dela. E ela vai até Shem e Ever para perguntar o que é que estava acontecendo. E aí ele fala, não, tem duas nações, vem aquela profecia. Tem duas nações dentro da sua barriga. O mais novo... o mais velho vai servir o mais novo e tudo mais. Então, desde o começo eles são diferentes. Então, ao ponto da Rivka ter que perguntar o que está acontecendo. Né? Então, como é que o Rashi pode falar uma coisa dessa? Que eles são basicamente iguais até os 13 anos. Né? Então, o Sifrei Chachamim explica o seguinte, que eles sempre tiveram suas tendências, suas preferências. Esav era mais agressivo e preferia a natureza. Yaakov era um homem mais sensível, mais espiritual, mais sensível à espiritualidade, no caso. Mas as pessoas ao redor não levavam isso muito a sério. Esse é o comentário de Sifrei Hamim. Ele está falando que não fazia muita diferença porque eles eram jovens. Isso aí era meio claro para quem prestava atenção, mas ninguém prestava atenção. E aí ele termina dizendo que ao fazer 13 anos, aí vem o comentário do Rashi. Aí isso começa a mudar de forma externa também, né? Avraham morre quando os meninos fazem 15 anos, né? E aí tem um Midrash que explica que Hashem tirou Avraham do mundo para que ele não visse Esav tomando o rumo que tomou, né? Então, é como se fosse assim, até os 15, aos 13, Esav começou a fazer as idolatrias dentro do quarto dele, vamos dizer assim. E depois ele começou a externar. E aí o Midrash fala que Avraham foi retirado do mundo para que ele não tivesse que ver essa situação ao vivo, vamos dizer assim, tá? Então, Sifrei Chachamim está dizendo exatamente isso, né? Que aos 13 começam as mudanças de fato, que é o que o Rashi falou também, que um foi em direção às casas de estudo e o outro foi em direção aos tempos de idolatria, né? Mas isso só fica aparente aos 15 anos de idade. Então, e aí, se a gente for um pouco além, a gente vai ver essa questão de que Yitzhak amava Esav, porque comia da caça, e Rivka amava Yaakov, né? E o Rashi, nesse passuco, vai dizer assim, como o Targum explica, né? O Targum Yonatan Ben Uziel. Na boca de Yitzhak, ele comia da caça na boca, porque só tá... por causa da caça ali no hebraico, né? Então, a caça estava na boca de Yitzhak, não na de Esav, porque ele comia o que era caçado por Esav. Parece uma coisa meio lógica, mas é porque fica meio dúbio, né? Então, é real nesse momento em que os meninos nasceram e que eles começaram a se diferenciar, na verdade, e antes de Yitzhak morrer, essa situação é real, né? Então, se a gente for para a parte onde ele morre, no número 2, Yitzhak ficou velho, e quando Yitzhak ficou velho e seus olhos se escureceram e ele não mais enxergava, chamou a Esav, seu filho maior, e disse, meu filho, e disse-lhe,
Hineni, né? Eis-me aqui, a mesma expressão que Avraham usa, né? E disse, Yitzhak, eis que agora envelheci e não sei o dia da minha morte. Agora pega, rogo tuas armas, espada teu arco, e sai ao campo e caça para mim alguma caça. E aí depois ele fala, faz manjares como eu gosto e traz-me traz-me comerei, para que te bendiga a minha alma antes que morra. E aqui tem uma expressão muito interessante, né? Como ele amava Esav, aparentemente mais do que Yaakov, ele quer dar Abrahá para Yaakov. A gente tem que lembrar que teve aquela história das lentilhas, então teoricamente a Abrahá do primogênito era de Yaakov, porque eles trocaram, né? Mas aí acontece uma coisa interessante. Se a gente pular para os Passukim 20 e 21, que é quando Yaakov já se veste como Esav e vai lá pegar Abrahá, Yitzhak diz ao seu filho, como achaste tão depressa, meu filho? Você voltou muito rápido. O que aconteceu? E Yaakov responde. E diz, é porque o Eterno, teu Deus, me fez encontrar diante de mim. Eu achei porque Hashem trouxe o bicho. E aí a reação de Yitzhak é muito interessante. E disse Yitzhak disse a Yaakov, aproxima-te, rogo, e te apalparei, meu filho, se tu és meu filho Esav ou não. Então a resposta de Yaakov foi uma coisa que Yitzhak não esperava, ele ficou na dúvida. E aí o Rashi explica o seguinte, Yitzhak, logo embaixo tá aí, no Passuco 21, Yitzhak pensou, mencionar o nome de Hashem não era comum para Esav. E essa pessoa me disse que Deus me fez encontrar diante de mim. Então, como não era comum Esav usar o nome de Hashem, Yitzhak foi desconfiado. Então, considerando tudo isso, como é que Yitzhak pode amar... Yitzhak sabe que Esav não é um cara... É um cara frum, né? Não é um cara que está interessado nesse tipo de coisa. Então, ele sabe que Esav não usa o nome de Hashem. Então, se ele entende tudo isso, como é que é possível ele ver Yaakov como um tzadik, que é o que a Torá está falando, que ele era um homem íntegro, né? Que ele era um homem inteiro, né? Ele estava perto da perfeição. Por que ele ia continuar com a ideia de dar a bênção para Esav, né? E o Ramban, acho que eu botei aqui também. No número 3 eu botei o comentário do Ramban sobre o que o Rashi explica no Passuco 21. Isso que a gente acabou de ler. Então ele fala, Esav não era maldoso aos olhos de seu pai. Então como ele pensaria dessa forma? Então como é que se Esav não era mal aos olhos do pai, como é que ele ia pensar nessa questão de Esav não usa o nome de Hashem, então não pode ser Esav, né? Possivelmente Yitzhak considerava que ele não usava o nome de Hashem prontamente por causa da sua ocupação, que em vários momentos é inapropriado usar o nome de Hashem. Ele tá lá, matou o animal, ele tá lá tirando as vísceras do bicho e tal, não é uma situação muito agradável, né? Então talvez seja por isso, segundo o Nachmanides, né? Então, parece que Yitzhak tá numa situação meio complicada, naquela de eu quero que dê certo a qualquer custo, então eu vou mentir para mim mesmo e vou acreditar na minha mentira, né? Então ele está tentando se convencer de alguma coisa quanto a Esav, né? Então a imagem que surge de Yitzhak aqui é bem complicada, né? Yitzhak ama Esav porque Esav de alguma forma manipula ele, né? E a gente tem vários midrashim que Esav faz perguntas alárricas para Yitzhak para parecer que ele está interessado, alguma coisa parecida. E Yitzhak não tem muita noção do que está acontecendo ao ponto de criar uma situação para justificar o porquê que Esav é desse jeito, né? Então, e tudo isso é um pouco difícil de engolir, vamos dizer assim, né? No fim, essa é uma descrição muito estranha de Yitzhak. A gente tem que lembrar que Yitzhak, quem é Yitzhak, né? Nesse caso. Mas Rivka aparentemente tinha condição de resolver essa situação. Ela podia ter falado, eu recebi uma braha, eu recebi uma nevoar, recebi uma profecia de que o menino mais novo seria mais importante. Por que ela não fala isso para Yitzhak, né?
E aí o Ramban responde, eu esqueci de botar aí, mas ele responde assim, ela hesitou, né? Por, pois ele tinha tanto amor por Esav que ele não teria ouvido. Aliás, que ele teria ouvido, mas não teria dado a brachá para Yaakov, não teria dado a bênção para Yaakov. E deixaria Hashem dar a brachá. Então ele ia falar assim, então eu não vou dar a brachá para ninguém, Hashem vai lá e faz como fez com a brachá. Ou não teria a mesma energia ao fazê-lo, segundo o Narmandes. E ele continua para descrever a ideia de que se Isaac desse a brachá de qualquer jeito, seria muito pior. Né? Então, nem a profecia, teoricamente, mudaria a situação. Então a gente continua com essa imagem meio estranha de Isaac. Né? E tem mais dificuldade ainda por trás dessa história toda. Né? Algumas fontes cabalistas citam a ideia da leitura de face, né? Que as linhas da face descrevem a condição de alma da pessoa, né? E isso era muito comum com o Ari, né? O Arizal tinha essa habilidade, vamos dizer assim, ele aprendeu a fazer isso, né? O Hidash chamava esse conhecimento de Chokhmah Hasirtut, né? Que é a sabedoria das linhas, as casas linhas da face, né? Então, o Ari tinha, como se assim, uma conversa de 10, 15 minutos com o Ari já fazia com que ele soubesse mais ou menos pelo que você está passando, porque ele conseguia ler as linhas da sua cara, né? Então, isso é mencionado, inclusive, no Zohar, na Parashá Yitro, né? Que Moshe usa esse tipo de conhecimento para escolher os juízes. Quando Yitro fala, não, se você for resolver tudo, não vai ter como você resolver o problema de todo mundo. Então é melhor botar outras pessoas para resolver os problemas mais simples, e aí outros mais complicados até chegar em você, né? O Abraão gosta de falar que Moshe era o STF, virou STF a partir daí, né? É mais ou menos isso. E Moshe usou esse conhecimento das linhas para escolher as pessoas que seriam esses tipos de juízes, vamos dizer assim, né? Então o Tur, ele cita na Alahá dele, ele cita a ideia do fogo, na bênção do fogo na Alahá, né? Ou, na Avdalá. E aí a gente tem o costume de olhar para as unhas, né? E aí ele fala que a gente olha para as unhas porque a unha é uma parte que nunca para de crescer. É uma das partes que nunca para de crescer. E por isso, por a gente ter essa vontade de querer crescer constantemente, é uma alusão a essa vontade de a gente olhar para a unha quando o fogo pode ser aceso. Né? Mas ele cita um costume um pouco mais obscuro também, que é interessante. Né? Ele diz assim, os mais antigos olhavam para as palmas das mãos. E eu ouvi de meus anciões que temos alguns sinais de brachá na palma da mão. Então aquela coisa de leitura da mão, talvez tenha alguma coisa ali, né? Parece uma coisa meio fora e tal, não sei o que, mas na Kabbalah tem algumas citações semelhantes, né? Então o Rabbi Chaim Vital, que foi o maior aluno do Ari, relata ele mesmo, pedindo pro Ari ensinar isso para ele, mas o Ari diz que esse conhecimento que ele entendeu que esse conhecimento não deveria ser passado para frente, né? E aí ele não ensina. Então, no fim das contas, a gente tem meio que um relato que esse conhecimento existia, e se a gente considerar o nível espiritual de Yitzhak, é bem possível que ele tivesse isso, né? Então não seria muito absurdo a gente considerar que ele tem essa ideia, esse conhecimento. Como é que ele não consegue ver a situação? Considerando tudo que a gente já falou, como é que ele não consegue entender o que é que está acontecendo, né? E aí o Nachmanides vai dar mais uma opinião que é interessante aí. No número 4 ele diz o seguinte, no Passuco 25 e 28, na questão a questão do amor, né? Ele diz o seguinte, é possível explicar o amor de Yitzhak. A caça de Esaú estava sempre com ele. O dia todo ele desejava aquela carne, que estava sempre em sua boca. Então o Ramban deu mais uma opinião aqui que não está facilitando nossa vida. É como se fosse assim, ele tivesse uma ta'avá, né? Ele tivesse um desejo profundo por aquele negócio. Quase um vício, né? Mas é muito difícil a gente encarar tudo isso, porque Yitzhak é um cara que ele é santificado do ponto de vista de que ele foi oferecido a Hashem. Quando você santifica o animal para o sacrifício do templo, é muito difícil de você desfazer isso, tá? Então, Yitzhak está nessa situação. Ele não foi sacrificado efetivamente, mas
ainda assim ele está santificado, ao ponto de Hashem falar para ele, não saia da terra, você não pode sair da terra, você é santo, você não pode sair dessa terra. Mesmo com todas as dificuldades, você vai ficar. Ele é o único dos avós que Hashem proíbe claramente de deixar a terra, porque mesmo sem ele ter sido sacrificado, existe esse aspecto de santificação para Hashem, né? E aí, por mais que esses entendimentos que a gente está vendo aqui, e pela leitura simples desses comentários, fica bem difícil de entender tudo isso. Fica bem difícil de entender como Yitzhak só se preocupa com uma coisa que parece que é quando que vai ser a hora do churrasco, né? Por que essa seria uma preocupação de Yitzhak nesse caso? Então, a resposta aqui mais simples seria que é claro que Yitzhak sabia quem era Esav. É meio claro. Ele não está se enganando. E aí os Forno dá uma explicação legal aí no 5. Ele também amava Esav. E esse é o significado. Não só Yaakov. Então, o que está acontecendo aqui é uma distinção. Rivka só amava Yaakov. Esav, apesar de tudo, Yitzhak amava Esav. Mesmo que ele soubesse que Esav estava mais longe da perfeição do que Yaakov. Tá? Então, segundo os Forno, Yitzhak também via o que Rivka via. A diferença é que ele foi um pouco além dessa noção. Ele viu o que a mulher dele, que é uma tzadeket, né, inclusive, segundo muitas fontes, uma profetisa, não viu. Então, e essa parece ser a fonte do amor dele pelo filho, né? A percepção que ele tinha do potencial do filho. E aí a pergunta que vai ficar é o que ele viu em Esav. O que aquela carne tem a ver? O que aquela carne vai ensinar pra gente, né? Então, vamos dar um passo para trás e aí a gente vai voltar numa ideia que foi citada em várias fontes, como o Zohar, por exemplo, né, que diz assim, né, que a gente costuma falar dos 3 pilares, né, que Avraham é Hesed, ele entende todos os seres humanos como aquilo que a gente chama de Selem Elohim, né, que a gente chama de imagem e semelhança de Hashem, né. Então, Avraham trouxe essa noção de Hesed para o mundo, né. Yitzhak é o que a gente chama de Gvurah, né, que é força, né, ele tem esse aspecto de separação muito forte, né. Vem de Din, né? É um aspecto de Din, aspecto de julgamento, né? Gevurah. E Yaakov tem 2 porções aí. A mais fácil que a gente costuma falar é Emet, né? Que ele busca a verdade constantemente, mas também tem aí já um aspecto mais de Sefirah, que é Tiferet, que é traduzido como esplendor, né? Uma mistura de Gevurah e Hesed, né? Ele meio que junta os dois anteriores, né? Então, algumas dessas fontes eles citam a ideia que os avós são a Merkavá, né, a carruagem de Hashem, né, que eles, isso é um termo cabalístico, mas que de uma forma simples quer dizer que uma coisa que te leva de um lugar a outro, que muda a situação, que te muda de um lugar espiritual para outro, né. Então, o Rabbi Haim Friedlander explica que eles, os avós, trouxeram essas qualidades do infinito de Hashem para esse mundo. Eles trouxeram o conhecimento de Hashem para o mundo. Esse conhecimento de Hesed, Gevurah e Tiferet ou Emet, né? Então, quando a gente fala da vida de Yitzhak, a Torá, ela fala muito pouco. A gente sabe que ele casa com Rivka, a gente sabe da Akedah, e mais engraçado que na Akedah a gente vê que a história parece ser muito mais de Avraham do que de Yitzhak, porque a gente quase não vê a parte de Yitzhak na história da Akedah. Mas a gente vê o casamento com Rivka, a gente vê a situação dos poços, das quais a gente vai falar ainda, daqui a pouquinho, e a gente vê a questão dele com os filhos. Mas a gente não tem e com Abimelech também, né? Mas a gente não tem histórias e histórias como é o caso de Avraham e como é o caso de Yaakov. Yaakov a gente tem, o resto do livro daqui a pouco vai ser só sobre ele, né? Então a gente tem toda essa questão aí. Então um dos episódios mais longos envolvendo Yitzhak é esse do poço, né? Esse dos poços, na verdade, né? E parece que ele só tá procurando água para ficar em paz num lugar, mas sempre dá um problema. E tá todo mundo tentando lutar com ele, mas ele só quer ficar em paz, né? Se a gente for ver os nomes dos poços, a gente vai ver uma coisa interessante no 6. Tá dizendo assim:
E os servos de Yitzhak cavaram no vale e acharam ali um poço de águas que emanavam. E os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Yitzhak, dizendo: a nós pertencem as águas. E chamou o poço de Essek, porque disputaram com ele. E cavaram outro poço, e também brigaram por ele. E chamou seu nome de Sitna. Sitna tem a mesma raiz da palavra Satan, tá? Então é mais uma questão que tem a ver com uma disputa, com uma briga, né? E saiu dali, cavou outro poço e não brigaram por ele. E chamou seu nome de Rechovot e disse: porque agora fez-nos ampliar Hashem e frutificar na terra. Então ali que ele ficou. Quando ele achou um lugar que ninguém queria brigar com ele, ele quis ficar ali, né? Então, até o momento no qual ele pode ficar tranquilo, é essa história que a gente tá lendo. A gente tá lendo ele: não, eu vou cavar um poço, não rolou de ficar aqui, vamos pro próximo. Não cavou de novo, não rolou de ficar aqui, vou pro próximo, até ele conseguir, né? Então, esse é um dos poucos episódios envolvendo Yitzhak, e no fim das contas isso deve representar ele de alguma forma, né? Deve querer explicar essa personalidade dele de alguma forma, né? O que trouxe ele, o que quer dizer essa gevurá dele, então, no fim das contas. E o Hafetz Haim, eu botei no 7 a explicação sobre o capítulo, sobre esse capítulo que o Hafetz Haim traz. Ele diz o seguinte: na vida temos missões e não podemos desistir. Não devemos desesperar diante do fracasso ou dificuldade. Yitzhak cavava e não achava água, mas ele cavava de novo, até achar água. E se alguém brigasse pela água, ele cavava mais poços até achar água novamente. Esse deve ser o nosso modo de pensar, seja no trabalho, espiritualidade ou na busca dos sonhos. Uma vez no caminho correto, não desista, mesmo com aparentes sinais dos céus. Yitzhak podia muito bem ter olhado e falado: bom, Hashem não quer que eu fique aqui. Mas ele teve a vontade de Hashem falar pra ele: não, você vai ficar aqui, né? Não desista até achar a água. Gevurá. Ele está explicando o que é Gevurá aqui, tá? Ele termina com essa palavra justamente para deixar muito claro o que é tudo isso que ele está dizendo. O não desistir, o continuar cavando, ou como já diria a Dory do Procurando Nemo, continue a nadar, né? A ideia tem esse propósito. Gevurá é a midá de não desistir, é a característica de não desistir. Continuar forçando, mesmo que a situação não esteja clara, que tudo esteja apontando pro lado de dizer assim: não, deixa isso pra lá, que isso não é pra você. Se você de alguma forma percebeu que aquilo ali é pra você, não desista de cavar a superfície para olhar a parte mais profunda, né? Para achar água, no caso. Então, não aguento mais meu trabalho, não aguento mais estudar, que em alguns casos pode ser o exemplo de alguns aqui, então, isso você vai ter que pensar. Você não aguenta mais trabalhar, então você vai mudar de carreira agora? Não. Ou vou. Então muda a carreira. Mas não vou. Então tenta tornar o seu trabalho melhor, por exemplo. É isso que o Hafetz Haim vai falar mais pra frente. Ele vai falar: não quer mais estudar desse jeito, mas esse é o caminho? Essa é a sua dificuldade? Então vai continuar. Até passar, né? Então, a gente sempre acaba se dizendo em alguns momentos que não dá. Eu não sou capaz de resolver isso, eu não sou capaz de conquistar isso. Ou não vai dar tempo, ou é muito difícil, né? Eu já falei aqui do exemplo de uma das imagens que eu tenho da sala do meu pai, que tem um quadrinho com um blocão de madeira alto, um bebê olhando e ele tentando subir no bloco de qualquer jeito e caindo de várias formas diferentes. E no fim ele consegue subir. E aquela frasezinha, né, bem padrão, por não saber que é impossível, ele foi lá e fez, né? Então, Yitzhak ensinou pra gente um mantra aqui, né? Pra usar uma palavra que tá na moda, né? Vamos parar de se vitimizar, de nos auto-vitimizar, e vamos parar de dizer não consigo. Continua, vai pro próximo poço e cava de novo, né? Então, a gente pode fazer o melhor da situação que a gente tem, e a gente tem todas as condições de transformar uma situação ruim em uma situação que pode ser muito boa, né? Então o Yitzhak traz isso pro mundo. Não vou reclamar. Reclamar não vai me trazer água nesse caso, senão a gente vai morrer. Então,
não vou reclamar, vou buscar resolver essa situação da melhor forma possível. Então, um pouco de Givurá, por favor, né? Esse é o caso de Yitzhak aqui. Então, essa era a midá de Yitzhak Avinu. Essa era a capacidade que Yitzhak tinha nessa situação, né? Quando ele vem. Então, considerando essa ideia, começa a ficar um pouco mais fácil de ver o que é que ele não estava disposto a fazer com Esav, que era desistir do filho. Ele não estava disposto a desistir do filho. Ele não estava disposto a deixar, não, ele tá perdido mesmo. A midá principal dele, a grande característica dele, que era essa de não desistir, não permitia, né? E aí é muito interessante, porque a gente agora vai tentar entender o porquê que ele não desistia. Não era só por causa disso, ele tinha uma visão, né? No número 8 eu botei Shmuel Aleph, né? O primeiro livro de Samuel, e é quando Davi é escolhido por Hashem para ser o rei. Tá? Então, a história é que Shmuel vai até a casa de Eliav, a casa de Ishai, e para ver os filhos dele, e Hashem vai dizer para ele qual que é o filho que foi escolhido. Então, eles chegaram e viu Eliav, que é o filho mais velho, e disse para si, Shmuel pensou, né? Certamente o seu ungido está perante o Eterno. Porque ele era um cara forte, um cara bonito, um cara inteligente, e aí Shmuel falou, não, esse cara aqui, não tem outro cara. Né? E aí Hashem responde para ele. Hashem disse a Shmuel, não atentes à sua aparência, nem à grandeza de sua estatura, porquanto o rejeitei. Não é esse o cara. Pois não vejo como vê o homem, porque o homem vê o que está diante de seus olhos, mas Hashem olha para o coração. Tá? E Ishai chamou a Avinadav e o fez passar diante de Shmuel, porém ele disse, a este não escolheu Hashem. Ishai fez passar chamar. E, porém, ele disse, esse também é este, não escolheu Hashem. Ishai fez passar seus 7 filhos diante de Shmuel, e Shmuel disse a Ishai, Hashem não escolheu a esses. E Shmuel disse a Ishai, acabaram-se os moços? E ele disse, há ainda o caçula, que está apacentando as ovelhas. E Shmuel disse a Ishai, envia e manda chamá-lo, pois não sentaremos até que ele venha aqui. E o trouxe, e ele era ruivo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele tinha os olhos belos e era formoso. E aí Hashem vai falar, é esse. Só que se a gente voltar no Rashi lá, a gente vai ver o que é que essa expressão vermelho tem a ver. Então, vamos voltar lá em cima. É um sinal que ele estaria sempre derramando sangue. Porque não valeria para cá por quê, né? Então, o Malbim faz um comentário que é muito interessante, que eu aparentemente não botei aí. Parece que não. Então, deixa eu abrir aqui rapidinho. O Malbim faz um comentário sobre essa questão. E porque Shmuel vê Davi e fica preocupado. Shmuel vê Davi e percebe essa mesma situação, né? Então, o que é que o Malbim vai falar nessa situação no 12? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ele diz assim: ele se lembrou de que da situação de que ele não percebia o que é que estava acontecendo. Mas Hashem viu o coração das pessoas e a bondade da sua escolha. Então, ele percebeu Esav, é como se eu tivesse percebido Esav em David, né? Por causa do vermelho. Né? Ele fala assim, por causa da natureza da sua vermelhidão, ele poderia usar essa habilidade para lutar as guerras de Hashem. Né? E aí ele fala assim, que David tinha a capacidade, por mais que ele tivesse essa inclinação de derramar sangue, ele teria a capacidade de se sobrepor à sua natureza e usar o seu entendimento, a sua retidão para fazer suas escolhas. Então, o Malbim está dizendo aqui que, diferentemente de Esav, David conseguiria usar essa capacidade para o bem e não para o mal. Né? Então, Shmuel vê
David fica preocupado porque tem um potencial de ser Esav em David. Yitzhak vê Esav, mas não vê Esav como potencial de Esav. Vê o contrário, ele vê potencial de David em Esav. Deu pra entender? Então, ele vê o potencial para Esav de controlar aquela vontade de derramamento de sangue. E isso é como David foi. Né? Então, elevar de alguma forma, que ele se controlar e levar aquela característica que ele tem pro bem, certo? Então, ele teria que ser maior e se controlar de alguma forma e ser mais do que isso. Essa era a fonte do amor de Yitzhak por Esav, tá? Então, ele tem o potencial de ser David Ameller, é esse o pensamento, né? Considerando assim, né? Ele tem esse potencial de ser como David, de usar essa habilidade, essa agressão dele, que ele tem pro bem, né? E eu quero ajudar, Yitzhak pensava, eu quero ajudar isso a se tornar realidade. Eu não vou deixar acontecer qualquer coisa, eu vou forçar. E uma das midot cruciais para a vida que a gente está falando aqui é Gevurah. E Yitzhak, que é o mestre da Gevurah, viu esse potencial em Esav, né? É interessante a gente ver lá no número 9, em Devarim, no comecinho de Devarim, tem Hashem basicamente dizendo, Moshe na verdade, dizendo como é que os juízes devem se portar, né? Então, não conheçais faces no juízo, ele diz. Ouvireis do mesmo modo ao pequeno e ao grande, no caso ao rico e ao pobre. Não temereis a homem algum, porque o juízo é de Hashem. E a causa que for difícil para vós, atrareis a mim e eu virei. Aí já Moshe falando, né? Então, a gente tem que, o que Moshe tá falando? Devemos ser justos e buscar a verdade aqui. Não importa se o cara é rico, é pobre, se é grande, é pequeno, você não tem que ter medo de ninguém. A questão aqui é a verdade, né? Então, independentemente de quem está diante de você, você tem que buscar a verdade. Não é para ter medo. A gente tem que continuar buscando a verdade. E é isso que Hashem está dizendo para nós aqui. Esse é o potencial que Yitzhak vê em Esav, tá? O Alter de Navaradok, ele, que foi aluno do Israel Salanter, ele tinha um método muito específico. Isso é uma escola, ele tinha uma escola de Mussar e ele tinha um método muito específico de treinar a Gevurah, de treinar essa falta de medo dos outros, né? Ele botava os meninos para fazer uma coisa em público que era aparentemente boba, né? Sei lá, ele via pra padaria e perguntar, e os meninos tinham que perguntar quanto que tava, sei lá, quanto que tava o quilo do cimento, por exemplo. Aí as pessoas são malucos, aqui é uma padaria, não tem cimento aqui. Apesar daqui em Brasília ter uma padaria do lado de uma loja de construção, é mais ou menos a mesma coisa, mas enfim. Eles não tinham medo de passar vergonha, no caso, né? Então, não era para ter medo do que os outros pensam de você. E ele conta uma história muito interessante de um jovem rabino que foi para Hamburgo para servir como rabino de uma comunidade grande lá. Ele era recém-formado e quando ele chega na cidade, quando ele chega em Hamburgo, ele sai do trem e ele é recebido pela pessoa que ajudaria ele com as coisas da comunidade e por uma moça. E a moça tá desesperada e ela fala para ele: eu preciso que o senhor me ajude porque tem uma pessoa que tá me devendo dinheiro e eu preciso desse dinheiro porque as pessoas... Eu também tô devendo dinheiro e eu preciso pagar as pessoas que eu tô devendo porque elas estão insistindo muito, eu vou ficar sem minha casa e tudo mais. E o rabino fala: olha, a gente pode resolver isso, deixa eu só chegar e tudo mais, não tem problema, daqui uma semana a gente pode conversar tranquilamente sobre isso. Ela falou: não, você não tá entendendo, a gente tem que resolver isso agora. Aí ele respira fundo e fala: tá bom. Ele fala pro que seria o braço direito dele, fala: chama lá o senhor, porque eu tenho que conversar com ele pra gente resolver isso. Aí o cara que já era da comunidade falou: não, esse senhor é o homem mais rico da cidade, ele não vai aceitar essa situação. Ele falou: não, vai lá e chama ele lá, eu vou tentar chegar em casa tranquilo e a gente conversa agora logo sobre essa situação. Aí ele fala assim: não, você não tá entendendo. Ele: não, vai lá. Aí ele, o cara foi, morrendo de medo, fala com o cara e fala: você como se diz, o rabino tá pedindo pro senhor que ele tem que falar com o senhor
Urgente. Ele falou, não, tô só muito ocupado, vai embora. Avisa que eu vou depois, eu não vou agora. Aí ele volta no Rabino. O Rabino fala, você vai fazer ele vir agora, a gente tem que resolver isso agora. Aí ele, manda outra pessoa, pelo amor de Deus, que eu não posso voltar lá. Ele, você vai voltar lá. Aí voltou lá. Tá chamando que não sei o que. E aí o cara fala, eu não vou, mas eu não vou mesmo. Você põe esse Rabino no lugar dele, que eu tô ocupado, eu não vou fazer nada disso. Aí o cara volta desesperado e fala, mas e agora, né? e agora? O que é que você vai fazer? Porque ele não vai vir. Ele falou, então você vai lá e você vai dizer que a gente tem um conceito chamado Herem, e com esse conceito a gente vai expulsar ele da comunidade se ele não vier agora conversar comigo. Aí você quer ameaçar o homem mais rico da comunidade de expulsar ele da comunidade. Se ele não vier, esse negócio é sério. A vida de uma pessoa tá correndo algum tipo de risco e a gente tem que resolver isso agora. O cara vai desesperado. E aí volta ele, o senhor rico e a moça que falou no começo. E aí eles falam, bem-vindo a Hamburgo. Você passou no nosso teste. A gente queria saber se você era sério mesmo. Né? Então, isso tudo é uma história para dizer que você tem que... O que era o certo a se fazer ali? Ele seguiu o que era certo a se fazer ali. Não tava com medo da cara feia. Tudo bem que ele manda o outro pra ver a cara feia, mas ele não tava com medo do cara só porque ele era o mais rico da cidade ou qualquer coisa parecida. Então, esse, no fim das contas, era o potencial que Yitzhak vinha e sabe. O potencial de não ter medo. O potencial de brigar quando é necessário. Óbvio que não é sempre que a gente precisa brigar, né? Apesar de, às vezes, ser bom. Mas esse era o potencial, mas ainda assim a gente tem essa questão do vício de Yitzhak quanto à carne, né? Quanto à comida que Esav trazia, né? E como é que isso tudo se encaixa? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A gente ainda precisa falar disso. A gente ainda precisa entender isso. E no final da Parashá, a gente tem uma coisa muito interessante. A gente tem... qual que é aqui? No 27... Gente, eu não botei isso, não. 27. Eu acho que ele não fez a coisa certa aqui. Ele não fez a coisa certa. Então, tá aqui. No 2. No 27, ele diz assim. Quando Yitzhak ficou velho, né? Toda aquela história, né? E no 3:4... tá certo isso? Pega tuas armas e tua espada e teu arco e sai ao campo e vai caçar alguma coisa. E faz manjares que eu gosto e traz-me e comerei, para que bendiga a minha alma antes que eu morra. Ou seja, tem alguma coisa aqui que tem a ver com a alma dele. Ele tá falando, o Yitzhak, ele tá falando, vai criar uma situação na qual minha alma vai passar a bênção. Não sou eu que vou precisar de passar a bênção, né? Então, para que uma bênção ela venha de dentro, tem que ter uma coisa interessante aqui. Ele tinha que comer essa carne. Mas vem uma coisa mais interessante ainda daí. Por que é que Yaakov chega antes de Esav? Sendo que Yaakov não sabia caçar nada e não tinha a mesma expertise, vamos dizer assim. Porque eles tinham animais lá atrás. Eles tinham animais no campo que eles viviam ali. Eles tinham outros animais. Então Rivka vai falar pra ele, você pode... Exato. Pegou os animais domésticos. Você vai lá no nosso pasto e vai pegar os bichos. Então, o que é que tá acontecendo? Eu vou fazer a comida do jeito que seu pai gosta. Porque eu sei como é que faz. Né? Então, Yaakov vai buscar os animais no rebanho. E por que é que Yaakov manda Esav caçar? Por que ele não fala, vai lá no rebanho? Né? E aí o Rabbeinu Bechai explica de uma forma muito interessante. O Rabbeinu Bechai explica botei no 10. Quando Yitzhak enfatiza o gosto da comida, ele pede a Esav, ele não está falando da satisfação física que ele teria disso como um objetivo final. A satisfação física existe, mas não é o objetivo. Mas sim sobre a situação agradável que seria criada após consumir tal refeição, que resultaria numa elevação espiritual, para que a sua bênção para seu filho fosse mais eficiente.
Nossos sábios na Gemara em Shabbat 30 dizem que a Shekhinah, a presença de benevolente de Hashem, não descansa sobre aqueles que estão inertes, preguiçosos ou tristes, apenas sobre aqueles que estão felizes. Falam isso a partir do Passuk, os sábios falam isso a partir do Passuk Melachim Beit e Reis 2, em que Elisha não era capaz de entrar num estado profético e pedia para que música fosse tocada. Ou seja, Elisha usava música para elevar o espírito dele. Por essa razão, Yitzhak fala que sua alma aproveita a comida. Não era uma questão do corpo aproveitar a comida. Então, o que Yitzhak está fazendo ali é dizer, eu quero que tudo dê certo para que essa bênção saia do jeito certo. E a gente voltando àquela que se Rivka tivesse falado, a bênção não sairia do mesmo jeito que o Nachmanides falou, é a mesma coisa. Então não era necessariamente um desejo de comida. Existia, mas era menor. Saber que a ideia dele era saber que aquilo ajudava no aspecto da nevoá, no aspecto da profecia, né? Então, que a Gashmiut, a fisicalidade ajuda a elevar o espiritual nesse caso, né? Que ajuda a carregar o Ruchniut, né? A espiritualidade. Então, possivelmente, ele gostava da comida e por causa disso ele usava ela como alguma forma de conexão, né? Então no Mesilat Yesharim, quando o Ramchal, quando o Moshe Haim Luzzatto fala sobre Kedushá, que seria o nível mais alto da sua construção interna, quando você se torna santo por dentro, vamos dizer assim, o Ramchal ele fala o seguinte: quando comemos, não temos que nos distanciar desse mundo, quando você alcança esse mundo. Mas a pessoa é como um misber, um altar que eleva aquela refeição. Então você é como se fosse um altar quando você come e está nesse nível, né? Então por que aqui Yitzhak manda Esav caçar? A dúvida ainda fica. Mas o Malbim vai explicar. Ele explica, vamos dizer, a ciência. Como que funciona a bênção nesse caso, né? No 12. A pessoa que está dando uma bênção deve fazê-la corretamente. Para isso são necessários 3 elos. Primeiro, aquele que receberá a berachá deve estar pronto para receber intensa espiritualidade. Ou seja, a pessoa que vai receber tem que estar pronta de alguma forma para receber. Aquele que dá a berachá deve estar conectado com os céus da melhor forma possível para ele. Ou seja, aquela pessoa tem que chegar no máximo de nível espiritual que ele tem, né? E deve haver no caso de Yitzhak achava que a carne ia fazer isso, né? E deve haver uma conexão entre aquele que faz a brachá e aquele que recebe. Então, se ele tivesse deixado de amar Esav, a conexão talvez não existisse, tá? Então, a gente vê isso na brachá que Yaakov faz para Menashe e Efraim depois que ele reencontra Yosef, né? A Torá fala que ele abraça e beija os meninos. E o Sforno vai explicar que ele tinha que fazer isso para se conectar emocional e espiritualmente com eles. Senão a Braha não daria certo, né? Então os dois têm que estar prontos e deve existir essa conexão para a Braha pegar, vamos dizer assim, né? Para a Braha dar certo. E o Malbi explica que a única mitzvah de Esav era essa, de caçar pro pai dele. A única mitzvah de Esav era honrar o pai. Ele não honrava pai e mãe, ele honrava o pai, tá? Então, e não era falso, ele realmente queria honrar o pai, né? É isso que o Malbim fala. E ele se conecta dessa forma com Yitzhak. A espiritualidade, a Ruchniut de Esav, estava na caça dele. Então ele caçava para agradar o pai, para honrar o pai dele, né? Então, toda a fonte espiritual que restou a Esav estava na caça. Então, Yitzhak manda Esav caçar para aumentar essa conexão. Para falar, eu que estou te pedindo agora, não é você que vai trazer. Eu que estou te pedindo. Então a gente está mudando o nível aqui. Yitzhak tentava, nesse caso, usar isso para se conectar com Esav e consequentemente, conectar Esav com a Torá, né? O Malbim, ele está dizendo que Yitzhak entendia bem as diferenças entre os dois. Entre Yaakov e Esav, entre os dois filhos. E isso foi verdade durante toda a vida, né?
ele tinha um desejo pela comida, mas no fim das contas era para ajudar o filho mais velho. Era para ajudar na conexão dele com Hashem. Mas, é, 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 mais ainda porque, além dele, Yitzhak se conectar com Hashem a partir da comida, ele tentava conectar o filho a Hashem, né? E ele sempre teve essa tendência de fazer isso. É isso que a Torá está dizendo pra gente, quando fala que ele amava Esav por causa da caça. Porque era onde eles se conectavam, era o único ponto que tinha em comum, né? E Yitzhak, quando ele percebe, ele tentava se relacionar e revelar o potencial de Esav com isso, né? E assim ele pede... Quando ele perde a bênção, quando Esav perde a bênção, e quando Esav volta, na verdade, e Yitzhak percebe que abençoou a pessoa errada, olha só que situação, para finalizar. No 13. Yitzhak estremeceu um grande tremor e disse: quem é e onde está aquele que caçou uma caça e trouxe para mim e comi tudo antes que viesse e eu o abençoei? Em vez dele retirar a bênção, olha o que ele diz: também será bendito. Ou seja, a bênção é dele, eu não posso mudar. Ele fala Gam, Baruch e Rie. Então, ele deve ser abençoado, esse indivíduo. Mesmo que ele não soubesse, porque a bênção foi sincera. Abraham, que Yaakov fez, foi sincera. E foi feita da forma correta, porque Yaakov e Yitzhak tinham essa conexão também, né? E ao mesmo tempo, aqui, Isaac percebe que aquele potencial de liderança, de usar, de ter a agressão e usar para o bem, também existia em Yaakov, né? Não tinha que Yaakov não seria intimidado por uma situação, né? Que ele também tinha esse potencial de não ser intimidado por ninguém, por nenhuma situação. Então, essa é a mensagem que fica, né? Observar o tratamento que Yitzhak dá a Esav gera um entendimento. Não vamos desistir nunca, né? Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que tudo esteja dando errado, continue cavando até achar água. Isso é Gevurah. Para finalizar, eu só queria deixar essa ideia do Rabbi Eliakam Kruben sobre Gevurah. Ele escreve sobre Gevurah, um mussarista também. Ele fala: ser forte de coração, ter Gevurah, não deve ser confundido com imprudência. A pessoa que detém Gevurah pode se arriscar, mas será calculado. A medida aplicada não é de acordo com a chance de sucesso. De fato, talvez não dê certo, mas o critério para decidir é a necessidade. Se o passo é necessário, então o Gevurah consiste em não se desviar daquele objetivo, independentemente do resultado. O Rabbi Noah Weinberg, fundador da Aish HaTorah, uma das maiores instituições de Torá no mundo, disse uma vez que ele precisou de 7 tentativas até conseguir fazer a Yeshivá que ele queria. E ele não desistiu. Então essa é a ideia que eu queria deixar hoje para vocês, pessoal. Boa noite e muito obrigado pela paciência aí de vocês. E eu espero que todos tenham uma boa semana. E Shabbat Shalom, se a gente não se encontrar de novo.